Fala, turma do oitavo, beleza? Meu nome é Felipe, sou professor de geografia de vocês aí durante essas videoaulas, né? A gente vai estar aqui para buscar entender como esse mundo que a gente vive, ele é organizado. Então a gente vai estudar muitas questões econômicas, políticas e as questões territoriais também. Então, para começo de conversa, quando a gente fala em território, a gente está falando em quê? Em que tipo de espaço? Então vamos lembrar, a geografia ela estuda o espaço. Mas que espaço é esse? O espaço geográfico, o espaço da relação humana com a natureza, da relação entre os humanos, né, da sociedade como um todo. E a gente tem que pensar o seguinte, todas essas coisas que existem, hino, bandeira, fronteira, países, economia, política, são criações humanas. Então é por isso que a gente vai ter que estudar. Por quê? Porque o Brasil não é algo natural. Ele foi algo criado pela espécie humana, pela sociedade, né? Então a gente vai ter que se atentar muito, principalmente agora no início, aos principais conceitos que vamos trabalhar, né? Então a aula de hoje ela vai ter bastante texto. E eu aconselho vocês a que na hora que chega esses textos, vocês pausem o vídeo, copiem no caderno e depois prestem atenção na explicação. Se vocês quiserem ver o vídeo corrido e depois fazer as anotações do caderno, pode ser também. Tá joia? Aqui do lado tem esse quadradinho aí, que é a habilidade que será desenvolvida nessa aula. Então, o que vocês vão ter que aprender aqui nessa aula? Tá falando nesse quadradinho aí do lado. Então, vamos ver, ó. Vocês vão ter que aprender um pouco o conceito de estado, nação, território e tudo mais, né? Então, vamos começar a aula. A gente, para esse tipo de entendimento, quando a gente fala território, estado, país, conflito, a gente vai ter o quê? A geopolítica. Então, o que é a geopolítica, turma? A geopolítica é aquela parte da geografia que vai estudar as relações entre os países. Como se dá essas relações? Por que acontece guerra? Por que naquele país fez aquele tipo de acordo com aquele outro país? Então, tudo isso aí está no universo da geopolítica, tá certo? Se a gente parar para analisar aqui, a gente vai ver que o quê? Que os países, eles estão em constante transformações. Não é porque o Brasil é assim hoje que ele vai ser assim para sempre. O território do país, né? A gente começa a perceber que o quê? Que tem vários países no mundo que surgiram recentemente. A gente pega o Sudão do Sul aí, vocês estão vendo na tabela, né? Ó. O ano de criação do Sudão do Sul foi em 2011. Ou seja, tem país que é mais novo que vocês, que eu. Por exemplo, ó, eu nasci em 89. Todos esses países aí, eles têm a idade mais recente do que a minha. Eu sou mais velho do que a República Tcheca, do que o Timor-Leste. Por quê, pessoal? Como os países são criações humanas e as pessoas sempre estão em conflito, hora muda para lá, hora muda para cá, os países acabam também refletindo essa dinâmica, tá certo? Então a gente vai pegar aqui e vai ver um mapa mundi na sequência. Então vocês façam a leitura desse slide, façam a anotação no caderno, tá certo? Que aqui está mastigadinho para vocês. Essa questão do que significa geopolítica, né? E vamos partir agora para o próximo slide. A gente tem aqui o mapa do mundo, né? O mapa mundi. O mapa mundi, pessoal, ele é uma representação cartográfica de como a política é organizada territorialmente no mundo. Então a gente vê aqui o Brasil, Estados Unidos, Rússia. A gente vê inúmeras informações de como é o território de cada país. E olha que interessante, pessoal, isso aqui é um mapa.
né? É uma representação cartográfica, é um mapa que tem informações, tem cores, tem legenda e tudo mais. O que é um mapa, pessoal? O mapa ele é um texto em forma de uma representação cartográfica. Como assim? Então, tenta imaginar o seguinte, imagina se em vez de eu mostrar o mapa, eu fosse mostrar para vocês um texto escrito. Imagina quantas linhas, quantas palavras ia ter para falar que os Estados Unidos tem um território que faz fronteira com o Canadá e com o México, localizado no hemisfério norte. Aí depois eu ia falar do Canadá, e depois eu ia falar do México, depois eu ia falar da Rússia, ia falar da Austrália, do Brasil. Ia ser um livro desse tamanho, dessa grossura. O mapa ele vai pegar esse livro dessa grossura e vai simplificar nesse plano, onde a gente vai ver as informações rapidinho, tá certo? Se a gente atentar para esse mapa, a gente vai ver que esse mapa é de 2008 e a gente não vai ter o Sudão do Sul. O Sudão do Sul surgiu em 2011, então esse mapa aqui ele já é ultrapassado, tá certo? Então, o que a gente percebe com isso? Que as fronteiras, elas existem, mas elas não existem para sempre. Elas podem ser modificadas. E muitas vezes, essas modificações de fronteiras, elas vão se dar através de guerras, de conflitos, de crises econômicas e políticas, tá certo? Então vamos seguir aí e buscar entender esses conceitos que a gente vai estudar. Então a gente percebe que o mundo ele é organizado por estados, né? E o que são o estado? O estado ele é uma forma de organização da sociedade, né? Como a sociedade se organiza politicamente. Então, de novo, eu deixei o texto aí para vocês, né? Que está falando, ó, o estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É a organização que vai o quê? Regulamentar como vai funcionar esse território aqui. Ou seja, o território ele é controlado pelo Estado. Eu não falei para vocês que o território é o espaço do poder? Quem tem o poder do território? É o Estado. O Estado ele é o soberano. Ele vai possuir a soberania do território. Então, por exemplo, o presidente do Paraguai ele não pode colocar uma lei aqui no Brasil. Falar, os brasileiros acima de 18 anos não pode votar mais. Só pode votar quem for novo, quem tiver menos de 18 anos. O presidente do Paraguai não pode fazer isso. Por quê? Porque o Brasil ele é um estado soberano. Ele que manda nesse território aqui. Então, na teoria, turma, o Estado é isso. Ele é aquela organização política que vai controlar um determinado território. Mas, na prática, o que a gente percebe? Que tem estados que acabam influenciando outros. E não só influenciando, acaba invadindo outro estado, fazendo guerra com outro estado, ou entrando em conflitos de interesse com outro estado. Então a gente vê o quê? Poderes, né, se chocando. Por isso que no mundo de hoje é muito importante a gente ter essa noção e esse conhecimento. Aliás, como que é esse negócio de Estado? O que é isso? O Estado, então, ele é esse corpo social que é controlado por um governo. A gente vive hoje no momento, né, global que é conhecido por estados democráticos, né? A gente vai ter um governo, um tipo de governo que vai controlar um estado. No caso dos países democráticos, como o Brasil, que tem eleições e tudo mais, esse governo ele não vai ser permanente. Ele vai ser rotativo, né? Cada tempo a gente vai ter um tipo de governo que irá controlar o Estado. E esse governo que controla o Estado acaba controlando o quê? O território brasileiro e a nação que aqui vive, tá certo? Como que é formado o governo? O governo ele é formado por 3 poderes. O poder que cria
as leis, o poder que coloca em prática essas leis, né? Que faz essas leis se tornarem reais, né? E o poder judiciário que vai o quê? Dar garantia para essas leis, né? Então aqui tem a informação para vocês, né? De como o Estado é organizado e qual que é o papel do governo, né? Perante ao Estado. A gente tem no caso do Brasil o quê? Os 3 poderes, né? Que são representados pelo poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Aqui tem um resuminho breve para vocês, autoexplicativo, né? Então não vou ficar repetindo aqui as informações que estão no slide. Procure fazer a leitura, né? Pausa aí, vocês fazem a leitura tranquilo, sem pressa. E aqui a gente vai ter o quê? A construção de Brasília, né? Representando esses 3 poderes, né? Então, olha só que interessante essa paisagem, né? A Brasília sendo construída, né? Várias pessoas, trabalhadores envolvidos nessas construções. E aqui a gente vai ter a construção do judiciário, do legislativo e do executivo. Esses 3 prédios são as representações dos 3 poderes do governo brasileiro, que controla o Estado brasileiro e, por fim, acaba controlando também o território e a nação brasileira, tá certo? E o que é a nação, turma? A nação é aquele grupo humano que está condicionado a um território. Então, todo Estado tem nação, só que nem todas as nações têm estados. Tem várias nações no mundo que não têm país próprio. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês os curdos. Os curdos, turma, é uma nação que não possui um país, não tem o Kurdistão. Nas formações dos países e tudo mais, não se criou o quê? O Estado do Kurdistão. Então, a nação curda, ela ficou dividida entre vários outros países, como Irã, Iraque, Síria, Armênia. Eles ficaram espalhados. E hoje, né, esse povo curdo, essa nação curda, eles brigam para ter um Estado e um território. Então, de novo, turma, vocês vão fazer a leitura, as anotações com calma, aperte o pause e na hora que terminar, solta o pause e a gente já vai para o outro slide. Aqui tem as informações do território, né? O que a gente percebe? O território, ele foi produzido pela intenção humana. Ele foi criado segundo os interesses de algum grupo humano. O território, ele é a base física do poder do Estado, tá certo? Então, a gente consegue ver a fronteira. Por exemplo, os territórios, eles possuem limites, né? Como chama esse limite territorial? Se chama limite político, é a fronteira entre um território e outro. Lembrando que nesse caso, pessoal, a gente está dando enfoque ao conceito clássico de território. Por quê? Tem outras formas de territórios também. Por exemplo, a gente pega aqui a questão da milícia no Rio de Janeiro. O que é a milícia? É um grupo organizado que possui armas e, através do uso da força, eles se apropriaram de porções do território. Então, tem espaço no Rio de Janeiro que quem controla ali não é o Estado, e sim essas organizações, tá certo? País, pessoal. Então, quando a gente fala de país, a gente fala do quê? Dessa junção entre território, Estado e nação. Então, um país, o que ele é? É um território politicamente delimitado, com a sua moeda própria, com a sua cultura própria, né? Que pode ser compartilhado também com outros países que podem ter alguma cultura semelhante. E tem o quê? Uma formação histórica. Um país não surge da noite para o dia.
vai ter o quê? Vários elementos históricos que vai formar esse país. Hoje, né, todos os países, ou a maioria dos países, possui o quê? As suas regras principais, que são dadas pela Constituição brasileira. Então, aqui dá uma atividade para vocês fazer, que é o quê? Ler a Constituição do Brasil, principalmente o capítulo 1 e 2 da Constituição brasileira. Não tem segredo, galera. Joga no Google isso que vocês vão achar. Se vocês não acharem no Google, aqui está o site, né? Então, se vocês não acharem no Google, está aqui as informações para vocês do site, né? Vocês vão fazer a leitura e vão buscar também enxergar o quê? As contradições do nosso Brasil. Na hora que vocês fizerem a leitura, com certeza vocês vão pensar, a lei faz isso, mas o Estado faz isso, então o Estado não está seguindo a Constituição? Em muitos casos, não. Por isso que é importante o povo brasileiro começar o quê? A se apropriar desses conhecimentos para poder questionar o nosso governo. E falar, governo, você não está respeitando o quê? A construção do Estado brasileiro. Não é assim que a regra diz que é para ser feito. Tá certo? Turma, essa é a nossa primeira aula. A gente vai continuar a ver mais coisas de uma maneira mais dinâmica, mas é muito importante a gente ter essa aula inicial, para a gente ter essa base teórica, tá certo? Então, abraços, fiquem bem e até a próxima.